Bom dia. Aula 7, simbolismo. Vamos acompanhar novamente o esquema que eu usei em uma aula anterior. Esse esquema, esse mapinha visual, ele permite acompanhar a transição que ocorreu durante o século XIX dentro das escolas literárias, a transição que ocorreu dentro da produção da literatura. Foi um século muito conturbado, muito intenso. Então o artista, ele ficou oscilando. Ora idealizava, ora se desiludia. Então já havia comentado isso na nossa aula 6, só para você não esquecer mais. Para cada estilo, eu identifiquei uma palavra-chave que traz a essência, o relacionamento mais claro que eu posso apresentar para você. Romantismo, idealização, realismo, indignação, naturalismo, homem do homem, o homem é o bicho do homem, e parnasianismo, a arte pela arte. Mas, no finalzinho do século XIX, mais ou menos no mesmo momento em que nós vamos ter os poetas parnasianos, surge um outro grupo de poetas que vai negar o determinismo, o positivismo, o materialismo, que estava muito presente na arte do realismo, do naturalismo e do parnasianismo. Então, esse grupo de poetas, e aqui no Brasil o nome muito forte foi Cruz e Souza, elaboram uma literatura construída totalmente em versos, podendo ser versos livres, mas a maioria em sonetos. E esse movimento receberá o nome de simbolismo. E a palavra-chave que eu posso trazer para vocês é contemplação. Isso é importante, porque o poeta simbolista, ao negar o determinismo, o positivismo, o materialismo, o objetivismo presente nas três escolas anteriores, esses poetas praticamente buscam retomar valores lá do romantismo. Então, estamos no final do século XIX e esses poetas dão uma olhada no romantismo e pegam elementos que vão utilizar na criação dos seus poemas. Principalmente aquela pegada que o romantismo criou, ligada à questão gótica, ao mistério, ao lado sombrio do inconsciente, à morte, ao espiritualismo. Então, esses poetas vão ter, na construção dos seus textos, uma visão mais espiritualista da vida. O simbolismo, poemas, está muito próximo da pintura impressionista. Por exemplo, Impressão a Nascer do Sol, de Claude Monet, ou então Noite Estrelada, de Van Gogh. Esses dois quadros mostram o artista fugindo do objetivo da vida, fugindo da realidade bruta da vida. Quando olhamos os quadros do impressionismo, nos perguntamos por que esses pintores não retrataram a vida, não retrataram a imagem de maneira real. Porque, no fundo, assim como os poetas simbolistas, eles queriam se afastar dessa objetividade da vida. Por isso buscavam o seu lado mais subjetivo, a sua impressão. Fique atento a esse outro esqueminha que eu organizei. Do lado de cá, nós temos uma linha teórica sobre o parnasianismo. Parnasianismo, inspirado no nome Parnaso, nós vimos no livro, e eu projetei no quadro uma imagem, vai estar no anexo dessa aula, e a imagem mostra Apolo no monte Parnaso, junto com as suas musas, criando arte, criando poesia. Apolo, que dentro da mitologia grega seria o deus da arte. Então, os poetas do parnasianismo, ao se intitularem parnasianos, tinham esse olhar dentro dessa pegada
da antiguidade clássica, até o nome parnasianismo vem da palavra Parnaso. Surge o simbolismo. Quero chamar a atenção de vocês porque esses poetas viveram mais ou menos na mesma época. É como nos dias de hoje. Nós temos várias tendências na música. Nós temos o sertanejo universitário, nós temos o funk, nós temos o rap. Então, essas vertentes da arte estão ali mais ou menos convivendo no mesmo período. Lógico que cada vertente tem o seu artista trabalhando a vida com um jeito diferente. Foi isso que aconteceu aqui. Então, o parnasianismo, dos poetas que se ligam à antiguidade clássica, e o simbolismo. E aí, no caso, meninos, nós vamos ter muito cuidado ao entender que estamos cercados por símbolos. E como esses poetas utilizam as palavras do nosso idioma, esses poetas vão carregar essas palavras de uma força simbólica ainda mais forte. Em qualquer momento da literatura, a palavra sempre ela é metafórica, alegórica, mas aqui no simbolismo nós teremos uma conduta dos poetas dando a cada palavra do soneto, geralmente soneto, uma significância muito intensa. Então, o que acontece? Eles tentam resgatar algumas marcas do romantismo, mistério, inconsciente, morte, e nós vamos ter uma presença muito interessante de uma figura de linguagem sinestesia. Os poetas, ao elaborarem os versos, eles podem de repente dizer assim: o cheiro amargo da dor. Ué, mas espera aí. Na nossa sensibilidade de perceber o que nos cerca, dor vai ter cheiro, dor vai ter gosto. Então a sinestesia é uma figura de linguagem interessante porque ela faz um jogo de interação dos nossos sentidos. Olfato, paladar, a visão, a audição, o tato. Então isso vai ser muito presente. E lembre-se, a palavra-chave do simbolismo é a palavra contemplação. Olhar a vida agora não mais com essa carga do objeto, do material, mas contemplar a vida, explorar principalmente aspectos ligados ao nosso inconsciente, ao mistério, à morte, muito nessa pegada do movimento gótico que estava presente lá no romantismo. Então, com o simbolismo, nós fechamos as 5 escolas literárias que precisávamos estudarmos, que precisávamos dominar, presentes no século XIX. Não deixe de ler o texto complementar que eu coloquei na nossa aula 7 aqui na plataforma. Muito obrigado. Excelentes estudos.